Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos e minhas queridas. Estamos de volta com mais um vídeo do Pet Me Ajuda, hoje para falarmos um pouquinho sobre a nossa querida fórmula de Bhaskara. Mas será esse mesmo o nome dessa fórmula? Bom, talvez vocês não saibam, mas a fórmula de Bhaskara só é chamada de fórmula de Bhaskara no Brasil. Isso porque o Bhaskara não criou a fórmula de Bhaskara em si. Ele resolvia equações de segundo grau, ele tinha um método para fazer isso. Mas ele não foi o primeiro, a gente sabe que equações de segundo grau eram resolvidas desde muito antes do Bhaskara, e ele não fazia ela exatamente por fórmula. Essa prática de escrever fórmulas como solução de equações só foi surgir durante a Renascença, na Europa, depois da vida do Bhaskara. Essa fórmula, em outros idiomas, tem outros nomes que não fórmula de Bhaskara. Por exemplo, em inglês, ela é chamada simplesmente de fórmula quadrática. Bom, vamos começar vendo qual é o tipo de equação que a fórmula de Bhaskara resolve. Como o nome em inglês sugere, a fórmula quadrática serve para resolver equações quadráticas, equações de segundo grau. São equações do tipo ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, onde x é a nossa incógnita, e os valores a, b e c são números reais, onde o a tem que ser diferente de zero. O a ser diferente de zero é uma hipótese que se considera porque se o a fosse zero, não haveria termo x ao quadrado e assim a equação não seria quadrática. Então, para ela ser quadrática, o a deve ser diferente de zero. Vamos agora ver como que se chega na fórmula de Bhaskara. O primeiro passo para resolver essa equação é colocar o termo mais c do outro lado da igualdade como menos c. O próximo passo é dividir os dois lados dessa igualdade por a. Isso é possível porque, como foi considerado anteriormente, a é diferente de zero. Fazemos isso para que o termo x ao quadrado fique sozinho, sem uma constante diferente de 1 acompanhando ele. A nossa equação fica então x ao quadrado mais b dividido por a x igual a menos c sobre a. E é neste momento em que a nossa equação está escrita como x ao quadrado mais b sobre ax igual a menos c dividido por a, que temos o nosso problema. Veja, não é possível isolar o x nessa equação utilizando os mesmos métodos que utilizamos para as equações de primeiro grau, mandando constantes dividindo para outro lado ou multiplicando e mandando termos de um lado para outro da equação. É preciso usar um truque específico aqui, que se chama completamento de quadrados. Mas o que significa completar o quadrado? Para fazer isso, o que a gente vai precisar é escrever x ao quadrado mais b sobre ax como algo do tipo x mais h entre parênteses ao quadrado. Isso vai nos ajudar porque com isso vamos poder tirar a raiz quadrada dos dois lados da igualdade e assim ficando com a incógnita x apenas de um lado, isolando o x. Vamos fazer isso comparando o que nós temos, x ao quadrado mais b sobre ax, com x mais h ao quadrado. Como é que a gente vai fazer essa comparação? A gente começa abrindo a expressão x mais h ao quadrado. Isso vai dar x ao quadrado mais 2h mais h ao quadrado. Note que nossas duas expressões, ax ao quadrado mais b sobre ax e ax ao quadrado mais 2hx mais h ao quadrado, ambas possuem x ao quadrado. Ambas também possuem x vezes algum número. Uma é x vezes b sobre a e a outra é x vezes 2h. Como nós queremos relacionar essas duas de alguma forma, vamos imaginar que o que acompanha x nas duas seja igual. Ou seja, 2h tem que ser igual a b sobre a. Finalmente, passando 2 dividindo para o outro lado, temos que h é igual a b sobre 2a. Como h é igual a b sobre 2a, x mais h ao quadrado é igual a x mais b sobre 2a ao quadrado. Abrindo este quadrado, temos x ao quadrado mais b sobre ax mais b ao quadrado sobre 4a ao quadrado. Esse é o nosso h ao quadrado. Note que aí temos o nosso x ao quadrado mais b sobre ax, só que temos um outro termo somado, o b ao quadrado por 4a ao quadrado. Se mandarmos esse termo, b ao quadrado sobre 4a ao quadrado, subtraindo para o outro lado, temos que x
mais b sobre 2a ao quadrado menos b ao quadrado sobre 4a ao quadrado é igual ao que tínhamos na nossa equação, x ao quadrado mais b sobre ax. Substituindo x ao quadrado mais b sobre ax pelo nosso quadrado completado, temos então que a nossa equação fica sendo x mais b sobre 2a ao quadrado menos b ao quadrado sobre 4a igual a menos c sobre a. Está completado o nosso quadrado. Parece que complicamos a conta, mas na verdade isso nos possibilita isolar o x na equação. Somando b ao quadrado sobre 4a ao quadrado nos dois lados da equação, ficamos com x mais b sobre 2a tudo ao quadrado igual a b ao quadrado por 4a ao quadrado menos c sobre a. Podemos simplificar a expressão no lado direito da igualdade, transformando ela em b ao quadrado menos 4ac sobre 4a ao quadrado. Agora já está começando a ficar com cara de fórmula de Bhaskara a nossa equação. Note que como x mais b sobre 2a ao quadrado é igual a tudo que está no lado direito da igualdade, isso significa que x mais b sobre 2a é igual a mais ou menos a raiz quadrada do que está à direita da igualdade. Assim, fazendo raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac, ficamos com isso no numerador, sobre raiz quadrada de 4a ao quadrado, raiz quadrada de 4 é 2 e raiz quadrada de a ao quadrado é a. Podemos então subtrair b sobre 2a dos dois lados da igualdade, ficando com x igual a menos b sobre 2a, mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. Como os denominadores são iguais, podemos juntar as duas frações em uma só, chegando na fórmula de Bhaskara. X igual a menos b mais menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. E é isso, pessoal. É assim que se chega na fórmula de Bhaskara. Muito obrigado pela atenção de vocês, pessoal. Não esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal, porque mais vídeos virão. É isso aí. Valeu. Falou.